Eu vou repetir só rapidinho. É tipo, como, né, e por que você decidiu entrar na área, né, e se especializar no que você é hoje? Como foi essa virada de chave, assim? Não sei se foi de imediato, ou se aconteceu alguns impedimentos durante o caminho na hora de ingressar no mercado, como foi? Tá, beleza. Tem várias coisas ali nessa história, né? Porque eu tive o privilégio pessoal, assim, da minha personalidade, de eu ser um cara extremamente decidido com as coisas. Eu sou muito Sério? 880. Se eu falo Aham. que eu vou fazer uma coisa, minha palavra é O um cara, tiro, eu vou lá e o faço. cara faz. E aí, eu sempre fui assim, e quando eu tinha 17 anos, moleque, não sabe de nada da vida, mas felizmente eu escolhi uma coisa para trabalhar, que foi a coisa que eu sempre trabalhei, e eu gosto muito de tudo isso. E aí não foi nada planejado, só foi acontecendo, assim, por exemplo, a gente via no curso coisas como Webforms na época, JSP, coisas que não se usa mais para desenvolvimento web hoje. A única base que eu herdei do curso mesmo foi HTML, CSS e um pouco de JavaScript, e um pouco de C Sharp também, que a gente viu na época, Java, que, né, falei, já era bem, não era muito usado naquela época, era muito usado naquela época em alguns contextos de corporações, mas quando eu terminei o curso, eu estava te contando um pouco do meu background religioso, né? Isso. Então, o meu objetivo ali era só ter um trabalho para me manter no meu serviço voluntário que eu fazia, né? Ah. Então, eu comecei a fazer freela. O meu primeiro trabalho foi um site de um irmão da igreja que tinha uma escola, e aí eu comecei a fazer projetinhos para a escola, né? Aí eu comecei a trabalhar com PHP, JavaScript, WordPress, Joomla. Aí Nossa. depois eu peguei um trabalho numa gráfica que o cara me chamou para ser sócio dele da Ah. gráfica. Mas tu era um funcionário? Como que Com funciona? muitas aspas, com muitas Essa aspas ali. aspa aí, sócio com aspas, é funcionário mal remunerado. Exatamente. A pejotização desde aquela época, né, meu amigo? Já era um negócio meio estranho. E aí eu fazia site lá, né? Fazia site sisteminhas lá em PHP. E eu fiquei bastante tempo com esse cara. É um amigo meu pessoal até hoje, né? Gevson, abraço, Top, Gevson, é top. o Um cara. abração pra você. E, e aí eu fiquei uns 3 anos com ele, assim, mas freelando, né? Fazendo coisas por fora, trabalhando com ele, porque eu era sócio. Então eu tinha muita liberdade, assim, com algumas coisas. E aí eu mexi com WordPress, mexi com Joomla, muito com PHP lá dentro, CSS, JavaScript e tal. E fui indo para web bem naturalmente, assim, né? Que tinha um contexto de web no curso, e aí o contato que eu tive com o jeito que eu vi de fazer dinheiro era fazendo site, e aí eu comecei a fazer site. Era essa minha renda nos primeiros, sei lá, 5 anos de carreira, assim, que eu fiz site simplesinho, sem tantas coisas mirabolantes, assim. E aí depois Hum. eu fiquei um tempo só fazendo freela de novo, com os contatos, amigos ali e tal. E aí uma amiga também da igreja, que trabalhava em Salvador na época, me falou que tinha uma vaga lá para desenvolvedor front-end na agência que ela trabalhava, né? Na agência digital que ela trabalhava. Mas front-end, mas era tudo, né? Fazia de Sim. tudo. Aham. Foi quando começou a se separar o front-end ali em 2014, advento do React, já estava se Sim. popularizando. 2013 ele já estava se popularizando essa separação, começou a se tornar muito normal fazer API separada, front, REST, etc. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu fiz uma entrevista com o dono lá, o Zeca, gente boa também. E aí na segunda-feira eu comecei, tipo, foi muito rápido assim, Caraca. foi um negócio, eu fiz a conversa na sexta e na segunda-feira eu lembro, como se fosse ontem, eu comecei na segunda, assim, foi muito Caraca. rápido. E aí começou aquele rolê, né? Eu morava numa cidade a 50 quilômetros de Salvador e eu ia trabalhar todo dia lá presencial, né? Então, imagine Nossa, duas cara. horas, 4 horas de transporte todo dia para ir para voltar, às vezes Uhum. mais, dependendo do trânsito. Mas foi um ambiente também que eu trabalhei com bastante coisa diferente, assim. Continuei mexendo com WordPress, mas aí eu fui pro C Sharp, mexi com a primeira versão do .ponto .NET Core, é, Caraca. comecei, comecei a fazer uns layout muito louco, assim, que a gente tinha designer, agência, né? Agência digital fazia site para ganhar prêmio, essas coisas. Ah, E entendi. aí, era bem legal. A parte de front, assim, de design foi bem legal. E aí eu cresci muito como front-end lá, porque tinha um design muito difícil, muito desafiador, assim. Imagina em 2015, sem as coisas que a gente tem hoje no CSS3, que já são popularizadas, mas fazer layout cortado, fazer layout
que fazer um paralex, Paralex? É. É. um paralaxe naquela época era mágica, meu amigo, era mágica. Eu lembro que eu acessei, a Então, primeira vez que eu acessei o site com isso, eu falei, que isso? é, exatamente, exatamente. Mansori, aquele layout que é quebradinho assim, que Ah, parece uns quadros que vai completando. Hoje em dia, no CSS tem propriedade que faz isso automático, né? Porque a gente tinha que caramba. fazer na mão. Era bem legal. Tinha uns desafios bem interessantes lá. Aí eu fiquei 3 anos lá também, eu mexi com tudo lá dentro. A gente fazia totem, TV do Sebrae, sistema para órgão do Estado, Desenho Bahia, Defensoria Pública do Estado. O site do Senac Bahia, que tá no ar até hoje, fui eu que fiz o front-end. Aí, rapaziada, se uma, Acessante tiver, se uma vez tiver você quebrado, entrou e falou, esse site aqui não tá. Show o autor, cara. pode me xingar, pode me xingar. Que Enfim, massa, mas que foi massa. bem legal. Foi um projeto foram uns projetos bem interessantes, assim, que Aham. ficaram. Enriqueceu bastante meu portfólio. Pô, imagino demais. Naquela época, né? Foi bem interessante, assim. Aí eu fiquei 3 anos nessa agência, mais ou menos. Depois eu fui convidado para trabalhar numa startup em São Paulo. Foi Uhum. quando eu comecei a trabalhar com Angular aí. O Angular 4 na época, se eu não me engano. Uhum. E Pra era um quem não sistema bem conhece, legal, assim. Lincoln, por exemplo, é que a galera fala React e já sabe que é React, né? Mas Angular, o que é o Angular pra quem não conhece, assim? Beleza. O Angular, o React é uma lib, né, de fazer interface, e o Angular é um framework também para fazer interface, né? Ele é um pouquinho mais completo que o React, ele já traz tudo dentro dele, assim, então você consegue construir todas as coisas ali dentro dele com relação à interface e tal. O React, por exemplo, você tem o React, você tem o React Router, você tem várias coisinhas que complementam ali o ecossistema do React para fazer as coisas funcionar. Imagina que o Angular é com tudo junto, né? Aí com TypeScript, com outras linguagens mais específicas ali para fazer funcionar. E aí eu trabalhei muito nessa época com ele, né? Nessa startup. E era um projeto bem legal, assim, foi um projeto do que eu fiz, era um dos mais complexos até então. Era um sistema de tracking, de gerenciamento de risco de logística. Caraca. Imagina, aqueles caminhão que vai, bota o sensor ali, aí você tem que calcular a rota, desenhar a rota, enfim, um monte de coisas assim com relação a mapa, que era muito difícil, tinha umas regras de negócio muito complicado, e foi bem desafiador participar desse projeto, mas foi bem legal também. Então foi bem legal. E depois, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa startup, e depois eu voltei a fazer freela, aí eu conheci o pessoal de São Paulo, aí eu ganhei contato. Esse cara que trabalhou comigo nessa startup abriu a empresa dele, aí eu fui trabalhar com ele, fazendo freela, Uhum. e E aí eu isso, continuei como Lincoln, freela. só pausando rapidinho, por exemplo, você trabalhava presencial na agência, que foi seu primeiro emprego, né? É, Isso. e. Ah, isso é um detalhe importante. Pode continuar. Aí quando você foi pra startup, morando da Bahia ou você já foi pra São Paulo? Você foi trabalhar presencial nessa startup? Não, então eu trabalhava remoto. Ah, entendi, Em essa é a minha dúvida. 2017, 2018 eu já estava trabalhando remoto. Cara, e pra mim, quem trabalhava remoto era tipo, pô, diretor, pá, meu irmão. Nessa época, assim, galera, quem trabalhava em É, casa, você é doido, cara, muito bom, que legal. Aí, exato. ah, e isso foi levando, você voltou a trabalhar, igual você falou quando saiu desse startup, você foi presencial ou remoto também? Não, aí eu continuei. Depois disso, eu nunca mais tive trabalho presencial, basicamente. Caraca, Tipo, eu sempre caramba. trabalhei, eu sempre continuei como freela Uhum, e sempre remoto. certo, entendi. E aí, você teve essa segunda empreitada, né? E como foi? Aí esse cara, Elton também, um grande amigo meu, um Salve, Elton. abraço, Elton. Gente boa, assim, um dos melhores caras de tecnologia que eu conheço, assim. E a gente trabalhou junto vários anos, desde 2019, mais ou menos, 2018. Trabalhei com ele, ele era o sênior da época, né? Uhum. Lá nessa startup. Aí depois eu peguei vários projetos dentro da empresa dele para cuidar e tal, fazer algumas coisas. E eu continuei trabalhando como freela, tendo outro projeto, projetos fora do Brasil também. E aí eu continuei como freela e em algum momento em 2022, ano passado, Uhum. eu tava nessa de fazer freela até 2022, desde 2019.
E aí eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa de São Paulo, também remoto, que um outro amigo meu que eu conheci na empresa do Elton, Takato também. Abraço, Takato. Abração pra você, meu amigo. Tava com ele ontem, inclusive. Que legal. E aí ele me indicou para essa empresa, aí eu trabalhei lá quase um ano, saí agora. Eu tava como head de front-end lá. E aí, uma empresa muito legal também, desafios muito interessantes. A gente fazia um software de gestão de engajamento e pesquisa de engajamento e coisa de RH, assim, OKRs, várias coisas bem legais, assim, de RH. Aham. E fiquei esse tempo lá, aí teve um layoff, né? Aí eu Sério? saí, Isso saí em ano, março, ano passado ou esse ano? foi esse ano, foi Esse em ano. março, Ah, março desse entendi. ano. Entendi. É, isso. E aí eu saí de lá, aí eu falei, tô sem férias há um tempão, né? Aí eu tirei férias, fiquei de boas, um mês e meio e tal. E aí depois um outro amigo me convidou para trabalhar na empresa, o Igor, me convidou para trabalhar no Novo Mercado e agora eu tô aqui como tech lead no Novo Mercado tem 2 semanas, Que massa. É. basicamente. No backstage, perdão, galera. No backstage o Lincoln ele te falou, cara, tô no onboard aqui. Eu falei, cara, que legal. E, Exatamente. e Lincoln, cara, tem uma coisa que eu tô tentando, tipo, conciliar aqui na minha mente durante essa trajetória, tipo, que pra mim, pô, surpreende. É muito legal, cara, saber, assim, da onde você veio, né? Você falou que não veio de uma família com boas condições financeiras, é isso? Porque a galera, Não, geralmente, quando eu entrevisto, você só entrevista boyzinho. Mas literalmente todos, tipo, os caras saíram do absoluto zero, cara. E que massa. sim. E aí, quando surgiu as viagens, cara? Porque, galera, pra quem não sabe, o Instagram desse cara é absurdo de lindo, assim. Tipo, você fala assim, meu, que da hora, cara. Esse cara deve ter muita experiência. Quando surgiu as viagens, como foi e da onde surgiu essa paixão?